Fala pessoal, muito boa noite. Aqui é o professor Danilo novamente. São todos muito bem-vindos. Obrigado, pela audiência aí. Eu queria parabenizar quem está assistindo essa aula, nesse momento aí ao vivo ou quem vai assistir depois, porque eu tenho certeza que se você tem interesse, nesse conhecimento, você já é ou será um profissional aí muito diferenciado, porque a estatística, é um aspecto que pouca gente sabe, pouca gente conhece, muitas pessoas têm muita dificuldade, e aí se você busca, entender um pouco mais desse meio, então eu já quero parabenizar vocês de coração, tá ok? Pessoal, mesmo estilo das aulas anteriores, então aqui está o link aí para você assinar a presença, Coloca lá o seu nome, e-mail, coloca o nome e e-mail corretos, tá ok? Por favor, para não haver complicações na hora do envio do certificado. E eu deixei mais dois links aí, que vocês vão baixar um outro banco de dados que nós vamos trabalhar e também um script. Por quê? Eu recebi, de ontem para hoje, muitos e-mails, de várias pessoas aí que estão participando do curso, e também no direct, do Instagram, segue lá o @Danilo Ferreira DS. Recebi muitos directs, muitas mensagens, me pedindo para Danilo dar um aporte lá no curso gratuito, um start para gente sobre o R, sobre o R Studio, o R, o pacote R, estatístico de uma maneira geral. E aí, era até uma perspectiva que eu nem pensei que o pessoal queria tanto, porque o R, vocês vão ver daqui a pouco, ele é um programa gratuito, então ele é muito bom, por conta disso, mas ele precisa, ele é um pouco mais complicado, vamos colocar assim, em relação a estar realizando até as estatísticas mais simples. Mas aí eu percebi, que muita gente usa porque ele é gratuito, muitas instituições, sejam públicas ou privadas, optam, por usar ele aí na estatística do seu estudo. Às vezes o orientador pede e às vezes as pessoas têm muita dificuldade, e aí muitas pessoas me solicitaram, ontem na aula eu disse assim: olha, se tiver algum programa que vocês querem que eu aborde de uma maneira mais específica, que eu ia abordar o R, de uma maneira geral, mas eu já ia fazer uma estatística direto. Mas pelo que eu entendi, o pessoal está com muita dificuldade em usar o R propriamente, em como é que ele trabalha nessa linguagem. Então a aula de hoje, nós vamos falar basicamente do R, eu vou fazer também uma estatística descritiva, mostrar como é que a gente pode trabalhar com o banco de dados no R. E aí nem que na aula de amanhã a gente se estenda mais um pouquinho, tá ok? Eu vou abordar toda aquela ementa lá, fazer teste de correlação, de significância, de comparação, e falar sobre alguns gráficos mais interessantes para vocês estarem inserindo aí no estudo de vocês. Mas aí, como muita gente me pediu, eu resolvi trazer uma abordagem bem específica aqui do R, tá ok? Que eu acho que vai ser muito proveitoso para todo mundo, porque o R é gratuito. Então, se você não instalou, já instala ou instala depois, presta atenção na aula, ela vai ficar gravada, então vocês podem estar utilizando aí a aula posteriormente, tá? Então hoje eu vou falar especificamente, não vai ser uma aula longa, eu sou bastante objetivo, bastante direto. Então nós vamos falar sobre o R, como é que a gente pode usar, e a partir desse start inicial, de como é que usa o R, como é que trabalha com o R, eu acredito que quem quiser se aprofundar vai ter aí a faca e o queijo na mão para dar uma continuidade aí nos seus estudos, tá ok, pessoal? Então hoje nós vamos trabalhar especificamente com o R. Eu vou estar abrindo aqui o programa, eu vou tirar minha imagem, tá, pessoal? Eu vou tirar aqui minha imagem, deixa eu olhar aqui. Eu vou tirar aqui minha imagem, porque como no R lá eu vou mexer muito, na tela, às vezes minha imagem vai ficar de lá para cá e aí vai ficar um pouco esquisito, tá ok? Então eu vou tirar aqui minha imagem e aqui vamos para o programa R, tá ok? E aqui nós estamos com o programa aberto especificamente, que nós iremos nos debruçar sobre várias funções aí em relação a esse software. Lembrando, eu acho que eu não tinha falado isso anteriormente, mas nós vamos trabalhar aqui segundo os modos do RStudio, que ela é basicamente uma interface aí do R que vai reunir os pacotes, tem uma interface gráfica, ajuda também na digitação
de algumas fórmulas, né, de alguns scripts, então isso vai ser de grande valia e muito importante. Então é importante que vocês já tenham aí instalado, se não tenham, por favor, façam essa instalação do pacote R e do RStudio, tá? Nós vamos trabalhar especificamente aqui com o RStudio, mas precisamos do R, que é a base. Nessa aula eu vou passar algumas orientações iniciais, né? Esse módulo ele é referente a algumas orientações e introduções para nós começarmos a trabalhar de uma maneira mais específica em relação a esse software. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, esse software é bastante completo, então muitas funções que outro software estatístico como SPSS, que é muito usado na comunidade científica, o RStudio ele possui e outros softwares não possuem, então isso é uma vantagem muito grande. Muitas fórmulas, novos modelos estatísticos, eles são rapidamente incorporados aqui no pacote R, já em outros softwares. Isso não acontece de uma maneira tão automática. Por ser um software gratuito, ele tem aí várias funções e várias vantagens, e justamente essas vantagens que nós vamos explorar. Pois bem, um primeiro aspecto que para deixar apresentável aqui o ambiente, eu vou deixar aqui como normalmente nós iremos trabalhar. Então venho aqui em File, New File, Script. Basicamente nós vamos trabalhar com essa área aqui que nós vamos plotar o script. Em toda a aula vai ter um script aí para vocês usarem. Vocês podem estar fazendo download do script e de um banco de dados modelo aí no link logo em seguida dessa aula. Então vocês podem fazer o download e aí usar esse script para nortear o aprendizado de vocês. Só lembrando, é interessante, como eu disse na aula anterior, que o banco de dados ele seja elaborado por você. Então é bastante interessante que você elabore um banco de dados para que você trabalhe com esse banco de dados, e aí os resultados eles se tornam muito mais palpáveis e aproveitáveis. É claro que você pode estar usando o banco de dados que eu vou colocar como modelo, mas é muito mais interessante um banco de dados construído por você. Caso você tenha dificuldade ou alguma dúvida em relação à construção desse banco de dados, pode estar enviando um e-mail aí para o Ciência Descomplicada, ou deixando aí no comentário na plataforma, que eu vou estar respondendo o mais rápido possível. Então aqui especificamente no software nós temos essa área aqui que é o do RStudio. Essa primeira aqui que é em relação ao script. Aqui nós temos um console, que é basicamente quando vão aparecer basicamente uns resultados aí desse script aqui, do lançamento desses scripts. Nós temos essa área de environment, que é basicamente aqui vai funcionar como um processo de importação do nosso banco de dados. O history de stories, e aqui nós temos a parte de files, que você pode estar acessando seus arquivos. Plots, muito interessante aí, pois alguns gráficos que nós vamos plotar diretamente nesse item, nós já vamos deixar aqui nessa área de plots. Os pacotes, que eu vou já falar para vocês em relação a essa instalação e todo esse processo. E tem um item aqui bastante importante, que é o help, né, o ajuda. Apesar de ser em inglês, mas ele tem aí várias dicas. Às vezes você esquece um pouco um determinado script, uma fórmula para você usar, então essa área help ela vai ser de grande valia. Tudo bem? Uma primeira coisa que eu queria comentar com vocês é em relação ao banco de dados. Então eu vou aqui abrir o banco de dados no Excel inicialmente, para nós visualizarmos alguns itens e dados bastante importantes. Então vamos lá para o Excel. Pois bem, pessoal, e aqui com o nosso banco de dados exemplo, que está aberto aqui no Excel,
Eu coloquei aqui basicamente três variáveis: gênero, peso e altura, pouquíssimas informações. Temos aí como se fosse 21 pessoas, né, informações de 21 pessoas em relação ao gênero, peso e altura. Então, eu vou passar aqui algumas recomendações. Primeiro de tudo, eu gostaria de falar para vocês que no caso aqui do RStudio, ele consegue fazer a importação desses dados em vários formatos, aí Excel, SPSS, Stata e etc. Aqui nós vamos trabalhar inicialmente com um banco de dados digitado aí no Excel, que é o software que normalmente o pessoal utiliza para fazer a construção dos bancos de dados. Então aqui eu tenho essas informações e assim, segundo vários teóricos, quem utiliza muito o Excel, é muito falado que sempre é melhor você fazer essa importação de dados no formato CSV. Então é justamente esse formato aí de arquivo que nós vamos utilizar e que ele vai facilitar algumas coisas que nós vamos trabalhar aí ao longo das nossas aulas. Então é justamente o formato CSV que nós vamos trabalhar. Antes de tudo, eu gostaria de passar algumas informações importantes para vocês. Em relação a outros softwares, como por exemplo o SPSS, as versões mais antigas, por exemplo, do SPSS, ela precisava que você colocasse variáveis como essas daqui, como gênero, peso, aliás, o gênero, informações categóricas, nominais, precisaria que você colocasse somente informações numéricas. Então, lá no SPSS, nas versões mais antigas, ele não aceitava que você colocasse masculino, feminino, MF. Você teria que representar isso daqui de maneira codificada. Então, masculina seria 1, feminino seria 2 e assim sucessivamente. No R a gente não tem esse problema e na versão mais recente do SPSS, a versão 26, nós também não temos esse problema. Mas aqui, como nós vamos trabalhar especificamente com o R, ele já é uma vantagem muito grande em relação a esses softwares nesse quesito. Então, nós vamos trabalhar especificamente com o formato CSV, que é para estar realizando aí a importação desse banco de dados. E para começar, nós vamos salvar nesse formato. Então, para salvar, eu venho aqui em Arquivo, Salvar. Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho. Tá ok? Eu vou escolher aqui, está no XLSX, que é o formato padrão aí do Excel, e eu vou salvar aqui em CSV. Então eu vou salvar e vou deixar com esse nome mesmo, Banco Aula, porque já é o nome que está no script. Eu vou já orientar vocês. Caso você mude o nome, você tenha um outro banco de dados, você vai precisar mudar esse nome no script em como você vai rodar esses dados. Então eu vou salvar aqui no formato CSV, vou aqui para o programa do R, né, o RStudio, e aí nós vamos começar a trabalhar. Inicialmente, eu queria que vocês abrissem o script, né? Nós vamos trabalhar todas as aulas com scripts, então sempre vai ter um script aí para você baixar, porque vai tornar as coisas muito mais objetivas e muito mais fáceis para você. O objetivo do nosso curso não é dificultar o manuseio aí no R, mas sim facilitar a vida de vocês. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aqui em File, Open File, e eu vou estar abrindo, no meu caso aqui eu deixei na minha área de trabalho, então eu vou estar abrindo na minha área de trabalho, abrindo o banco de dados R, que vai estar aí esse script para vocês. Então eu vou abrir ele. E aí ele vai aparecer alguns itens aqui que são bastante importantes que nós vamos discutir nessa aula. Próxima aula nós já vamos começar a realizar de uma maneira mais específica algumas estatísticas. E para isso nós vamos trabalhar com outro banco de dados e com outro script. Eu vou trabalhar com vocês também na nossa primeira aula de estatística propriamente. Nós vamos iniciar com estatística descritiva. E aí eu vou começar falando sobre alguns tipos de transformações
que você pode estar realizando com variável. Porque muitas vezes você ou já digitou ou tem um banco de dados que ele está naquele formato que eu falei anteriormente, ele só está com números. E aí você tem que informar para o R que aqueles números eles têm uma representação categórica ou seja lá qual for. Mas nós vamos tornar isso mais específico na próxima aula. Então assim, note que nós abrimos aqui o nosso script, que de novo vai estar disponível aí para vocês. E esse script ele é importantíssimo porque ele vai reunir algumas funções bastante importantes. Alguns conceitos. Quando se tem esse hashtag aqui, o jogo da velha, como algumas pessoas costumam falar, ele significa basicamente que isso é um comentário. Danilo, o que é um comentário? Basicamente eu estou indicando, e isso vai ser muito bom aqui nas nossas aulas, porque eu vou basicamente indicar para vocês o para que vai servir aquela fórmula, aquele script naquele caso. Então esses que estão em verde aqui, isso é uma vantagem aí do R, ele basicamente são comentários meus. Tanto é que se eu, por exemplo, apagar aqui essa parte aqui, ó, de instalar pacotes, essa primeira linha, note que já ficou um X aqui, porque o R é basicamente como se ele estivesse me dizendo que ele não está conhecendo essa função aqui instalar pacotes. Assim como no Excel e em vários outros pacotes estatísticos, no R nós vamos trabalhar basicamente com algumas funções. Então é importantíssimo que a gente faça essa discussão. Então sempre quando vocês verem esse hashtag aqui alguma coisa, são basicamente comentários. E aí o primeiro comentário que eu vou falar é em relação à instalação de pacotes. Toda estatística que for realizada, ela vai precisar de pacotes de estatísticos, que são basicamente algumas funções que vão ser utilizadas para realizar os cálculos. Esses pacotes eles podem ser instalados aí de diversas formas. A primeira delas, por exemplo, tem essa pequena síntese aqui, que é o style.practice, que quando você for realizar a instalação de um pacote, uma das opções é você colocar o nome do pacote aqui. Por exemplo, vou colocar o pacote meta, que é da meta-análise. Eu já tenho instalado aqui esse pacote aqui, ó. Sempre quando eu for realizar a instalação de um pacote, o nome do pacote ele vem aqui entre aspas, tá? Entre esse parênteses e entre aspas. E aí, por exemplo, esses scripts que sempre vai ter na nossa aula, ele vai facilitar um pouco nossa vida, porque sempre que vocês forem usar um script, vocês simplesmente vão selecionar o script, apertar Ctrl e Enter. E aí ele vai estar realizando aí a instalação de um pacote, realizando uma função, uma fórmula, etc. Então assim, esse pacote ele já estava até instalado no meu computador. Mas essa é uma opção para você instalar um pacote. E uma outra opção é você aqui nesse menu Practice, você clicar em Install e aqui você procurar o nome do pacote, né? Você procurar o nome do pacote que você quer estar instalando. Então é simplesmente você colocar o nome do pacote, fazer a escolha e clicar em instalar. Ele vai realizar basicamente a mesma função de colocar o nome aqui, beleza? Na maioria das aulas também, sempre eu vou colocar essa opção 3. Essa opção 3 ela vai representar o seguinte, ela vai também uma síntese aí de instalação de pacotes, mas aí ele vai sempre dizer assim, ó, se a pessoa não tiver um determinado pacote, se tiver ele vai carregar, se não tiver ele vai instalar, tá ok? Por que vai ser importante? Porque de repente você troca de computador, você vai assistir uma aula isolada das outras, e aí vai estar lá o script e você não se perde. Porque o que é que acontece muito com o R? As pessoas às vezes vão rodar um determinado script
e às vezes não tem o pacote ainda instalado, e aí dão vários erros, e aí a pessoa começa a entrar em desespero e acaba não querendo mais usar o R. Então, seguindo aqui essa formatação, eu posso selecionar essa síntese, Ctrl e Enter. E aí ele vai instalar aqui o pacote. A gente já sabe que ele cumpriu toda aquela função quando aparece esse símbolo aqui de MyOK, tá? Então, quando aparece esse símbolo, isso é um sinal que aquela função ela foi rodada. Pois bem, então, diante dessa instalação desses pacotes, instalação dos pacotes que são necessários para rodar a função que você quer, sempre vai ser necessário também você carregar os pacotes que você vai usar. Porque se você vai fazer uma meta-análise, uma regressão, uma correlação, ou até um cálculo mais simples, você vai precisar carregar alguns pacotes aí importantes. Então, um jeito aí de carregar tem basicamente duas maneiras. Com essa função, a library, que você vai basicamente digitar essa função e colocar entre parênteses o nome do pacote aí que você quer carregar. Lembrando que esses scripts sempre vão estar com vocês, então é simplesmente selecionar, Ctrl e Enter, e aí ele vai carregar. No meu caso aqui eu ainda não tenho ele instalado, vou realizar essa instalação, colocar aqui car, selecionar, Ctrl Enter. Note que ele vai fazer todo um download aí do pacote. E aí depois de feito, ele vai, como eu disse, deixar esse símbolozinho aqui maior que. Então, você não tem como carregar, por exemplo, um pacote que inicialmente você não tinha. Então, no meu caso ali, ele deu um erro porque é um pacote que eu não tinha. Então, isso é uma coisa que acontece muito. Às vezes o pessoal vai rodar uma determinada função, ainda não tem um pacote, ou não carregou o pacote, e infelizmente não tem como dar certo. Vou rodar esse outro aqui, o dplyr, que nós já instalamos aqui inicialmente. Então note que ele não fez nada aqui, porque anteriormente eu já tinha realizado o carregamento, né? Pois bem, então diante do carregamento do pacote, hoje nós estamos carregando esses pacotes meio que aleatórios, que é uma aula de introdução. Nas próximas aulas nós vamos trabalhar com alguns pacotes aí bastante específicos e já vamos iniciar a estatística propriamente. Então, inicialmente, uma coisa interessante para você fazer é você definir um diretório de trabalho, tá? Que ele pode ser definido de uma maneira automática, vamos colocar assim, ou até que manual. Como é que isso funciona? Aqui nesse menu seção, nós temos aqui Set Working Directory, e nós temos aí basicamente algumas funções. Aqui você pode escolher, né, o diretório, você pode clicar e escolher a pasta que você quer trabalhar, ou você pode escolher ou por o diretório onde o seu script está salvo. No meu caso aqui eu posso utilizar essa função. Então o meu script aqui ele está salvo aqui no C-Urze Danilo Ferreira Desktop, que é a minha área de trabalho. Eu também poderia escolher ou mesmo digitar esse script de uma maneira mais automática, ou escolher outra pasta. Mas o interessante, e que eu até recomendo que as pessoas façam até para evitar alguns erros, é que você use o seu script na mesma pasta onde estão ou está o seu banco de dados. Isso vai facilitar algumas funções, como nós vamos ver posteriormente. Então, isso é uma função bem básica, mas que eu particularmente gosto de recomendar.
E aí, uma coisa interessante é que a partir de agora, note que anteriormente eu falei daquele banco de dados bem simples, que ele tinha gênero, peso e altura. E aí, aquele banco de dados bem simples e que vocês vão poder trabalhar aí também, mas também podem construir o próprio banco. Eu até coloquei aqui o R, ele tem uma característica muito interessante que você pode chamar algumas coisas ou um conjunto de informações com um único nome, e isso facilita no processo de sintaxe e de cálculo. Então, como é que você vai fazer? Lá, o nosso nome, ele estava basicamente como banco aula, tá? Se você está salvando um outro banco de dados ou salvou esse mesmo aí com outro nome, você vai ter que trocar esse nome aqui, senão não vai dar certo, tá? Se faltar uma vírgula ou tiver diferente aí qualquer coisa, não vai dar certo. E aí, essa função aqui, basicamente, ela está dizendo que a separação entre as variáveis vai ser por ponto e vírgula e o decimais por vírgula, tá ok? Que é um padrão aí que normalmente se usa dentro da escrita científica. Então eu vou rodar essa função aqui. Lembrando que para rodar essa função, o que é que eu estou querendo dizer com essa função? Estou dizendo assim, ó, é para chamar tudo isso daqui, esse banco de dados aqui, separados entre as variáveis por ponto e vírgula e decimais, caso existido por vírgula, de dados. Então eu estou dizendo aqui para o R ele chamar tudo isso daqui, todas essas informações de dados. Então eu vou selecionar essa opção, apertar Ctrl e Enter. Note que aparentemente não aconteceu nada, mas agora ele já sabe e aqui do lado apareceu um banco de dados. Eu ainda não vou abrir, que eu queria mostrar outra função para vocês, mas note que são basicamente nossos dados. Lá tinha 21 observações, né? Que é 21, como se fosse 21 pessoas e 3 variáveis. Então, é uma questão importante. Uma função que eu particularmente gosto de utilizar e eu acho que ajuda a dar uma visualizada, principalmente quando vem alguma coisa errada ou você precisa fazer alguma transformação, que é o que nós vamos fazer na nossa próxima aula, em que nós vamos iniciar de uma maneira específica os cálculos no R, desculpe, é a questão de visualização de dados. Então, no meu caso aqui, eu posso selecionar, aqui tem view dados, né? Como eu chamei o meu banco aqui de dados, tudo isso daqui são dados, por isso que o nome aqui da função é view dados. Então eu vou selecionar Ctrl e Enter. E note que ele abriu aqui o banco de dados justamente como estava lá no Excel, como eu mostrei para vocês. Então aqui nós temos o gênero, peso, altura, que isso é aquele banco bem simples, só para a gente ter uma introdução aqui sobre o nosso software. Voltando aqui para o nosso script, por último nós temos aqui essa pequena função que chama glimpse, né? Se você selecionar e der um Ctrl Enter, note o que foi que aconteceu. Basicamente ele está mostrando para vocês algumas informações, né? Aqui ele tem basicamente está dizendo o que são os dados. Na próxima aula eu vou deixar mais claro aqui para vocês, mas note que aqui tem um int, né? Basicamente de inteiros, existem alguns números inteiros aqui. E esses dados, eles basicamente eles vão servir para você visualizar de uma maneira melhor como é que esses dados estão distribuídos. Isso vai servir, por exemplo, na próxima aula nós vamos ver isso, que muitas vezes você, por exemplo, aqui imagine que fosse masculino e feminino, ou que você não tivesse colocado aqui masculino e feminino, e sim os números, como às vezes o pessoal gosta de digitar o banco de dados. Ao invés de MF, o masculino e feminino, tivesse colocado 1 e 2, 0 e 1, algo do tipo. Então, para uma variável categórica, o R ele teria que saber o que é 0, o que é 1, o que cada coisa significa. Então isso você teria que rotular, você teria que inserir aí esses valores para o programa saber como é que você está trabalhando com essas variáveis. Então essas questões iniciais, elas são algumas recomendações
que eu aconselho que vocês pratiquem, pode ser com esse banco mesmo, mas eu aconselho que vocês já tentem construir um banco de dados próprio. A primeira delas, e que já é uma diferença entre o banco de dados anterior e esse banco de dados, no gênero vocês podiam notar que em relação ao gênero havia MF, né, em relação a masculino e feminino, que poderia também ser o nome. Aqui nós vamos aprender também uma questão importante, que é uma função, que é a transformação, né, dessa codificação dessas variáveis. Eu vou até colocar aqui para ficar mais didático, que aqui eu estou tratando de pessoa 1 e da pessoa 1 em diante, sucessivamente. Ok, pessoal? Então, assim, aqui eu tenho algumas pessoas, eu posso colocar até um outro banco de dados. Pessoal, lembrando que vocês podem fazer conforme eu estou fazendo aqui no banco de dados de vocês, mas vocês também podem criar um banco de dados específico para vocês, e é o que eu aconselho, pois dessa forma vocês conseguirão ter um conhecimento mais palpável, mais aplicável em relação a alguns conceitos. Então eu coloquei aqui três variáveis, 3 categorias bastante aleatórias aí. Agora nós temos 5 variáveis, né? A primeira não importa, eu codifiquei essa daqui em 3, né? Estado civil. Você vê que todo banco aí ele está digitado com números, mesmo menos o último. E aí se você coloca dessa maneira aqui no R, você precisa fazer algumas modificações para tornar a estatística um pouco mais visível, assim como se faz em outros softwares, como por exemplo o SPSS. Então eu vou usar esse banco de dados aqui, eu vou salvar em CSV, que é o formato que nós estamos utilizando. Vou salvar aqui na minha área de trabalho mesmo, no formato CSV. Então eu vou colocar aqui formato CSV. E a partir dele nós vamos fazer algumas estatísticas aí bastante legais. Então vamos lá para o R verificar como isso vai funcionar na prática. Pois bem, pessoal, e aqui no R nós podemos utilizar até aquele script que nós usamos na aula passada. Então eu vou abrir aqui ele, que é justamente o script abrindo banco de dados. Ele está no link da aula passada para vocês baixarem. E aí nós vamos utilizar ele. Nós só vamos substituir aqui no lugar de car por deploy, que é o pacote, né, que nós vamos usar hoje. Então eu já vou selecionar aqui essa função para ele abrir, né, carregar, e se você não tiver, você instalar. Então Ctrl Enter, lembrando aí dessa fórmula, e vou carregar aqui essa biblioteca aqui, colocando também essa mesma função, deploy. Então, vou dar um Ctrl C aqui no lugar de car, vou rodar essa função library, Ctrl Enter, para ela carregar. Tá ok, pessoal? Então nós vamos trabalhar assim como eu chamei, né, aquele arquivo lá de banco de dados. Eu vou rodar essa função aqui com esse nome banco de dados, lembrando que se você tiver renomeado ou for usar algum outro banco, é necessário que você renomeie também aqui, né? Aqui está banco aula, porque foi esse o nome que eu coloquei, mas você vai colocar conforme o nome que tiver aí na sua máquina. Antes de fazer isso, é necessário definir um diretório aí de trabalho. Eu sempre gosto de definir manualmente, como eu coloquei até na aula passada. Então vem aqui em Session, né? Em Set Working, aqui em escolher diretório. Eu gosto de colocar aqui na área de trabalho, especificamente para esse computador. E aí, assim como nós aprendemos na aula passada, existe toda essa função aqui para chamar de dados todo esse banco, né, com um separador aí de vírgula, né, e etc. Então eu vou dar o Ctrl Enter para ele dar aí uma carregada. Como últimas funções, nós discutimos outras coisas, mas como últimas funções, nós vimos a função viv, né, que era basicamente para dar uma visualizada aí no seu banco de dados. E vemos a função glimps, né,
que basicamente aqui ele vai visualizar as variáveis. Pois bem, aqui nós vamos aprender uma primeira função que ela é básica, mas ela é extremamente necessária em alguns casos que você pode precisar. Imagine, aqui no meu banco de dados, eu tenho que o gênero ele está aqui como 1 e 2, né? Suponhamos um masculino e 2 feminino. Poderia ser qualquer outro número, poderia ser 0 e 1, 50 e 100, mas geralmente o pessoal coloca uns números aí mais fáceis, tá ok? Então, assim, suponhamos que 1 e 2 é masculino e feminino. Então, como é que eu faria aqui para haver uma reprogramação, vamos colocar assim, e o programa entender que 1 é masculino e 2 é feminino? Então, eu poderia fazer da seguinte maneira. Como eu chamei todas as minhas informações aqui de dados, eu vou colocar dados, coloco o cifrão aqui, porque a partir do cifrão você tem como escolher qual a variável que você quer trabalhar. Aqui nós temos as pessoas, que eu usei lá só para ilustrar, né? O estado civil, que foi o que eu acrescentei a mais do que aquele que nós tínhamos no último banco de dados, altura, peso e gênero, que já tinha, só que no banco anterior estava como MF, né, masculino e feminino, ou você poderia colocar o nome, e aqui nós temos somente um número. Então, eu vou codificar inicialmente para gênero, para estar demonstrando aí para vocês. Então, aqui eu coloco um espaço, símbolo de menor. E aqui, pessoal, eu vou colocar o que é que eu quero fazer aí com essa variável. Então, essa variável aí eu vou usar uma função aí que ela chama de factor. Então, o factor aqui, entre parênteses, eu vou colocar aqui os dados do meu banco, os dados. Eu quero que dentro desses dados aí, e especificamente dentro do gênero que eu tô querendo mudar aqui, né, nesse caso, eu concateno, então, label, né, que ele vem aí basicamente para identificar a palavra, né, que você tá, ou o termo que você está querendo encontrar. Então vou colocar aqui o C, que basicamente de concatenar, juntar as coisas, né? E entre parênteses aqui eu posso colocar o M, que é de masculino, né? 1 ou 2, ou se fosse ao contrário, aí conforme você quisesse. E o outro é feminino, de F, tá? Entre aspas. E depois eu informo o que é que eu estou querendo juntar, né, essas informações. Então eu coloco aqui o levels, né? Levels. Igual a C, que é de concatenar também 1 e 2. E aqui eu fecho tudo. Olha, se eu rodar essa pequena função, aparentemente não aconteceu nada. Então note que o que é que eu quis dizer com tudo isso daqui? Que dentro do meu pequeno banco aqui, né, eu estaria tentando encontrar a variável gênero, e aí substituir aí o que ele achasse por 1 e 2 por MF. Aparentemente não aconteceu nada, mas note que se eu rodar essa função aqui, o glimps, né, selecionar, Ctrl Enter. Agora no lugar, vocês estão vendo uma diferença entre os dois bancos de dados. Então, no lugar agora de ele estar com 1 e 2 aqui em relação ao gênero, ele está apresentando como MF, que é justamente o que eu queria, masculino e feminino. Poderia ser, por exemplo, estado civil e etc. Outra que você queria. Depois nós vamos ver até como recodificar essas variáveis quando for uma variável ordinal e etc. Porque existem outras funções, mas isso a gente vai trabalhando conforme formos passando por outras aulas. Então essa é uma das primeiras coisas aí que são muito importantes. Outra coisa, né, um outro aspecto que é bastante importante em relação à estatística descritiva, que é justamente um tópico aí da nossa aula. Então, a nossa aula, ela basicamente começa aqui, e aí uma coisa importante, definindo inicialmente o que é uma estatística descritiva. Então, o que seria essa estatística descritiva? Basicamente, descrever os dados com algumas informações iniciais. Então, muitas vezes você necessita contabilizar os dados, trazer uma porcentagem, trazer uma média, uma mediana e etc. Então, a partir desses dados, nós temos como tirar algumas informações que são descritivas
e é para estar colocando aí no seu estudo, no seu manuscrito. Então, como é que acontece isso? Existem basicamente algumas funções que são assim elementares, que são essenciais. A primeira delas é a função table, então já vou colocar aqui, que é basicamente para você estar montando uma tabela. Então, se eu digitar table, né, abrir aqui dados, como foi que eu chamo aqui o meu banco, o símbolo desse cifrão, e aí você vai escolher o que é que você quer tá fazendo aqui em relação a essa tabela. E suponhamos que eu escolho aqui, sei lá, gênero. Então, se eu escolho o gênero, e se eu rodar aqui essa função Ctrl Enter, tá? Ele vai me dar uma pequena tabela, como vocês estão vendo aqui embaixo, uma tabela bastante simples, né? Que existem 8M e 13F, né? 8 masculinos e 13 femininos. No caso aí eu tenho um total de 21. Então ele já monta uma questão bastante simples. Se eu fosse fazer para outra, por exemplo, então seria o mesmo processo. Table, veria aqui dados, cifrão, suponhamos estado civil, né? E aí se eu rodar essa função, seleciono, Ctrl, Enter, ele vai me dizer que existe 6 casados, 6 separados e 9 solteiros, tá ok? E assim por diante, tá? Conforme aí o seu banco de dados. Se você tivesse, por exemplo, que realizar não uma contabilização em si, mas você precisasse de proporções, imagine que você vai precisar de uma proporção em relação ao que é basicamente as porcentagens em relação ao gênero. Então, como é que isso aqui ficaria? Então, você poderia fazer da seguinte forma: você usaria a função prop, ponto, e aí essa função prop table, vou digitar aqui para vocês para ficar mais claro, prop table, e aí eu abro aqui o parênteses, e aí você quer montar uma tabela, logicamente com isso, também, né? E suponhamos qual informação você quer, então dados, né, que é o seu banco, e você quer informação aí para gênero. Então, se eu selecionar isso daqui, apertar o Enter, tá? Então ele vai me trazer uma pequena tabela aí. O que é que eu disse com isso daqui? Que eu queria montar uma tabela a partir do meu banco de dados, com a variável gênero, poderia ser qualquer outra. E aí, conforme nós formos passando por outras aulas, nós vamos ver como é que isso acontece para outros tipos de variáveis, uma variável contínua, discreta e etc. Na discreta funcionaria basicamente isso, mas na contínua a gente precisaria ver a questão de a necessidade de estar analisando amplitude, né, que também faz parte da estatística descritiva, mas ela vai estar dentro já de outros conteúdos. E aí, para não ficar repetitivo, ela vai aparecer esse conteúdo em outras aulas. Mas assim, aqui basicamente ele está pedindo uma tabela de dados da variável gênero e que esses números eles venham em proporção. Então aqui ele está dizendo que tem basicamente 38, né, 38% aí do sexo masculino e 62, se a gente fosse arredondar aqui, do sexo feminino, tá ok? Então ela já é uma característica aí muito importante para você trazer a questão de uma porcentagem em relação à variável que você queira fazer. Pessoal, enquanto vocês digitam, tá, novos scripts, nessas novas funções, eu aconselho muito que vocês salvem, tá ok? Vocês podem salvar até em um bloquinho de Word. No final do curso eu vou dar de presente, tá? Aí um arquivo com várias funções para vocês, mas vocês mesmos podem ir construindo um certo conjunto de scripts que vocês mais usam, que vocês vão mais precisar, vamos colocar assim, tá ok? Então, vai anotando aí, vai salvando, porque eles são muito importantes. Claro que eu vou estar enviando para vocês sempre, eu só não vou enviar esse porque é para estimular também vocês a digitarem um pouco desses scripts aí no programa, tá ok? Algumas outras funções que são bastante necessárias, imagine que, por exemplo, eu não quero somente, e a grande maioria das pessoas não quer somente a questão de numeração e frequência, mas precisa de outras, né, estatísticas descritivas que são muito mais importantes, como por exemplo a média, o mínimo, o máximo e etc.
Então, se você precisa desses dados, note o que é que pode ser feito. Tem uma função que ela já é nativa, vamos colocar assim, do programa R, que é a Summary. Então, que é um sumário, né, de informações, como se fosse um resumo. Então, se eu colocar aqui a Summary, dados, né, que é o que eu estou trabalhando aqui, o símbolo desse from. E agora posso trabalhar, como eu vou trabalhar agora, não somente com variáveis categóricas ou mesmo discretas, vou colocar aqui, por exemplo, peso, que é uma outra informação que tem no nosso banco de dados. Então eu vou selecionar, dar um Ctrl Enter, e note que ele já trouxe para essa variável peso aqui uma pequena tabela com algumas informações como mínimo, tá? Então, o mínimo de peso aí foi 9 kg, né? Se nós trabalharmos com essa unidade, o máximo 98. Ele traz aqui o primeiro e o terceiro quartil, traz a média e a mediana. Ah, Danilo, não tem segundo quartil? Tem, o segundo quartil é a mediana, tá, pessoal? Então, assim, primeiro quartil, terceiro, média, mediana, mínimo e máximo. Então, aqui a gente já tem algumas informações essenciais que você pode precisar e usar aí dentro da sua área para uma estatística descritiva. E aí, pessoal, suponhamos que você não queira somente essas estatísticas de mínimo, máximo, né, média, mediana, você queira um pouco mais, a questão de um desvio, de um erro, né? Então, qual outra função que você pode utilizar? Tem uma função que ela faz parte de um pacote, né, o Psy, que quem não tem, né, e eu aconselho que você faça esse mesmo procedimento, nós vamos estar instalando ele agora. Então eu vou copiar aqui essa função e no lugar de deploy, vou voltar aí essa que chama PSYCH. Então eu vou colocar ela também aqui, PSYCH. Vou rodar tudo isso aqui, porque quem não tem, ele vai instalar, e quem tem, ele vai dar uma carregada aí, tá ok? Então no meu caso aqui ele já está instalado. Quem não está instalado, ele vai aparecer aí que está instalado. Para carregar, eu vou usar aqui o library. Vou copiar ele aqui para a gente não perder tempo. E aí eu vou colocar esse pacote aqui que eu quero que carregue, tá ok? Colocar esse pacote, selecionar, Ctrl Enter, tá ok? Então aparentemente não aconteceu nada, porque ele só carregou aí um pacote que eu já tinha. E agora a gente pode utilizar a função aí que ele chama de scribing, né? Que ele faz parte aí da estatística descritiva. Então vou utilizar aqui o do scribing. Vou abrir aqui e dizer que eu quero do banco de dados, poderia ser outro banco. E aí que eu quero ver a questão dessa describe em relação à altura. Então se eu selecionar aqui, Ctrl Enter. Então note que a estatística aqui, ela nos trouxe o número aí de pessoas, 21, que se trata de uma variável. Trouxe a média e a questão do desvio padrão, que são estatísticas muito utilizadas aí dentro da área científica, entre outras que são bastante importantes, a questão do mínimo, máximo, da amplitude, da curtose, do erro padrão, entre outras. Então ela traz aí uma série de estatísticas descritivas que você pode estar utilizando aí em algum manuscrito, artigo e etc. Então essas são algumas das funções iniciais que eu gostaria de que vocês trabalhassem. Prestem atenção. Usar o R, por que é que muita gente tem dificuldade de estar utilizando esse software? Primeiro que ele tem essa linguagem, né? Muitas funções, tem uma certa linguagem, muita gente demora a entender. Então assim, eu lhe aconselho que você não pule etapas. Ah, essa aula é muito fácil, vou passar para a próxima aula. Não. Tenta pegar um banco de dados, de preferência, como eu digo, desde o início do nosso curso, que seja seu, e que a partir desse banco de dados você consiga e tente gerar algumas dessas estatísticas. A questão de uma média, a questão de uma porcentagem. Primeiro que ela já vai lhe servir para você, e segundo que você vai se acostumando com essa questão da linguagem do software. A partir do costume com essa linguagem, a gente pode passar
para outras etapas, que é fazer algumas estatísticas um pouco mais avançadas em relação ao nosso software. Tá ok? Pois bem, vamos voltar aí com minha tela. Muito bem, acho que já está aparecendo aí, né? Beleza, pessoal. Então, esse é o programa R, né? Que ele é um programa gratuito, né? Tem o R, que é o pacote, e tem o R Studio, que ela é uma interface mais gráfica, né? Que a gente pode estar utilizando aí. E o R é muito bom, né? Ele faz várias estatísticas aí que outros programas, que também são muito conhecidos, como o próprio Excel, o SPSS, não realizam. Então é um software assim, como ele é livre também, então constantemente, quando é criado novas estatísticas, então o pessoal já vai inserindo aí no R. Então ele é um programa muito bacana para se utilizar. Então assim, eu espero que tenham aproveitado de coração. Como eu disse, eu sempre elaboro as aulas aqui com bastante carinho, de maneira bastante objetiva e direcionada, que é para não cansar ninguém, mas também você ficar com um pouco de conteúdo. Tá ok, pessoal? Então, ó, um beijo no coração de todos, um forte abraço, tenham todos uma boa noite e até amanhã.